bater nessa criança, você vai arranjar motivos para defendê-los, você vai ouvir dos filhos o que minhas filhas dizem para mim. No nosso tempo não tinha esse mole. Falou, mas claro, vocês eram filhos, eles não são. São seus filhos, não são meus. Isso tudo tem a ver com disciplina, irmãos. É um conjunto de regras para atingir um objetivo. Eu não tenho o objetivo de educar meus netos. Meus filhos têm. Que mais? É adquirida pela própria experiência, por intermédio de alguém que funcione como um professor, ou pela imitação de um mestre. Olha como é que se adquire experiência. Se adquire disciplina pela própria experiência. A pessoa se disciplina. Eu às vezes, quando vou na academia do meu prédio, é raro, mas eu vejo que tem algumas pessoas que são assim, todo dia naquele horário ele está lá, e ele faz aquele circuito, ele passa lá, ele puxa os ferros, ele faz a corda, e aí ele vai lá e faz os calcanhares, faz a panturrilha, e depois ele faz os braços, no dia seguinte ele faz outros. Disciplina, às vezes ele alcançou por conta própria. É adquirida pela própria experiência, é adquirida por intermédio de alguém que funcione como professor, um tutor, ou por imitar um mestre. Então disciplina não cai do céu. Pai, manda um pacote de disciplina, 1,5 kg de disciplina para mim. Não, irmãos, é adquirido. Tem um processo. E que mais a gente pode falar sobre disciplina? Ela pode envolver conselhos. Que benção. Quando nós somos disciplinados apenas pelos conselhos. Os conselhos, eles são descartáveis. Você decide se ouve ou não. Mas a disciplina envolve mais. Envolve repreensões. E envolve até castigos. Pastor, essa palavra não se usa mais hoje. Castigos, isso é uma coisa proibida. A Bíblia continua falando que a disciplina traz castigos como objetivo de orientar e corrigir comportamentos. O que é um castigo, irmãos? Uma multa de R$500, por exemplo, é um castigo. Mas porque é um conjunto de regras que você quebrou no trânsito, e aí você ganha uma multa de 500. É um castigo. Mas eu não tenho dinheiro, eu estou com a conta atrasada de luz. Vai pagar a multa, que senão ela vai crescer. É um castigo porque você quebrou uma regra, você foi indisciplinado. E nós vivemos dias em que a palavra disciplina é altamente rejeitada. Estão aí as faculdades federais. Alunos não aceitam o que o professor diz. Por que você não trouxe o trabalho? Porque eu não quis. Um aluno desafia a autoridade de um professor numa faculdade. Eu não quero ser tratado pelos médicos que estão se formando agora, porque a metade das aulas são online, as outras são feitas por qual é a palavra? Quando você absorve pelo sentido geral das coisas. Tem médicos estudando no nosso meio aqui, mas são diferentes. Osmose, não é? A gente tem no nosso meio gente estudando e estamos orgulhosos de ver os médicos que vão sair daqui, mas são pessoas diferentes, irmãos. Agora, esses que vivem de greve, de protesto e no final se forma, eu já estou tão chato que quando eu vou numa clínica para ser atendido, a primeira pergunta que eu faço, qual é a idade do médico? 25 anos, recém-formado, mas é muito bom. Eu falei, glória a Deus. Obrigado, querido. Tem um coroa aí? Tem um mais velho? Tem... É um direito que eu tenho. A última que eu fui com a Ângela, falou para a Ângela, você tem sinusite, eu vou te passar o remédio. Ela falou, doutora, com todo respeito, eu tenho um marido que tem sinusite, eu entendo de sinusite. Sinusite eu não tenho. Ela falou, não, você tem. Passou 5 remédios para sinusite. Nós reclamamos, aí o diretor veio. O que está havendo? Eu falei, com todo respeito ao senhor, isso é médica, mas se tem uma coisa que minha esposa não tem, é sinusite. Ela passou 5 remédios que vão me custar R$800, eu conheço esses remédios, que eu uso esses remédios, e ela não tem sinusite. Ele desconversou para não desonrar a funcionária do hospital, mas ele mesmo nos recomendou outra coisa, nos passou para outro médico. Por quê, irmãos? Porque médico que só quer passar remédio para você. Às vezes vem de que foi um aluno indisciplinado. Salmo 94, verso 12 diz assim, como é feliz a pessoa a qual tu disciplinas, Senhor. Será que você consegue absorver esse salmo para você e assinar seu nome embaixo e dizer, Senhor, como eu sou feliz porque sou disciplinado por ti. Ninguém gosta de disciplina. Disciplina é uma correção de comportamento. Você está saindo da linha e aí te corrige, te coloca para dentro. Então, qual é a didática
didática, e eu queria ver com você, qual é a didática da disciplina divina? Quando o Senhor te trata como filho, porque você se submete à disciplina, a disciplina dele então vem em forma de correção, como no livro na carta que nós lemos aos Hebreus, repreensão, açoite, ainda que a palavra soe dolorosa, mas a Bíblia fala de açoite, e castigo. Se você é filho, a disciplina de Deus, para você é correção, repreensão, açoite e castigo. Mas se você não é filho, o trato de Deus com os ímpios, com os bastardos, tem outros termos. Não é correção, repreensão, castigo e açoite. É juízo, julgamento, condenação e flagelo. Aí se você achava que correção estava incomodando, você tem essa outra opção, que aí você deixa de ser filho, passa a ser bastardo, e aí você vai enfrentar o juízo de Deus na disciplina dele, o julgamento, a condenação e o flagelo. Se nós aceitamos como filhos a didática de Deus para nos disciplinar, Deus vai nos corrigir, Deus vai nos repreender, Deus vai nos aceitar, Deus vai nos castigar, mas tudo isso com um objetivo muito elevado, fazer de cada um de nós mais maduros, crentes mais maduros. Como é que Deus nos disciplina? Está ficando mais interessante. Deus nos disciplina usando o meio mais eficaz que existe, a tribulação. A tribulação funciona como uma escola para nós, irmãos. Uma escola que nos ensina lições preciosíssimas. Romanos 5 diz assim, que a tribulação produzirá em nós virtudes relevantes. Quais são? A tribulação produz paciência. Cada vez que um filho te aborrece, você diz assim, Senhor, dá-me paciência. Ele ouviu e ele manda um pacote de tribulação. Porque a tribulação produz a paciência. Como é que você vai se tornar uma pessoa paciente? Na tribulação. Está passando tribulação? Você pediu. Você pediu. Tribulação é terapêutica, é didática. Ela produz paciência. Como é que eu me torno mais paciente? Através da tribulação. Pegou a visão? Diga amém. E ela não produz só isso. Produz a paciência, que produz experiência, que produz esperança e te conduz a ser uma pessoa mais amorosa. Olha que benefícios a disciplina do Senhor nos traz. Ninguém gosta de passar por tribulação. Tem um dos salmos, vou achar ele daqui a pouco aqui, acho que é Salmo 94, que diz assim, foi bom ter sido afligido. Você só fala isso depois, não é? Ninguém no meio da tribulação diz, manda mais papai, tá bom, não, que manda nada, você fala, Senhor me livra disso, então, depois que passa você falou, foi bom ter sido afligido. Meu Deus, como eu era orgulhoso, como eu era egoísta, olha, como Deus me humilhou, como Deus me colocou no meu lugar. É isso que a disciplina faz, ela te põe no lugar que você tem que ficar, irmão. Deus nos disciplina através da tribulação. E pode ser que você esteja me ouvindo hoje e ainda com essa aparência serena, mas você está passando uma tribulação daquelas. Então você está num processo de disciplina de Deus. Ninguém gosta de prova, irmãos. A gente tem o Sião aqui, e eu já ministrei algumas matérias, e quando vai chegando o final da matéria, a pergunta dos alunos, vai ter prova também? Claro que tem que ter prova, tem que ter uma maneira de avaliar se você recebeu o ensinamento que foi compartilhado. Mas ninguém gosta de prova, porque prova é uma tribulação. É uma tribulação. E as provas de Deus, elas são tão diferenciadas que ninguém consegue colar na prova de Deus. A prova de Deus é para você e é intransferível. Não dá para você ligar para o seu irmão e perguntar ao seu irmão, você está na tribulação? Estou. Rapaz, dá-me a me ajudar aqui. Não, a tribulação dele, a sua é sua. Agora, você pode rejeitar e até estender a tribulação e a prova, se você não quer que a disciplina de Deus te atinja. Com que propósito Deus nos disciplina? Parece uma coisa assim, por que Deus nos disciplina? Não dá para ser como alguns pais fazem com os filhos, que nunca dizem não. Eu já contei isso aqui, sempre me lembro desse caso, irmãos. Uma família que chegou na igreja e eles tinham uma criança, um menininho lindo, mas lindo mesmo. E aí o menino vinha assim, por exemplo, no meio do culto e subia no púlpito. Aí vinham os diáconos para tirar. Os pais, não. Por quê? Não, porque a gente não diz não para ele. Eu falei, oi. Peraí. Não diz não para ele. Vamos convencê-lo a descer. Filhinho, tem outro lugar mais bonito ali. Olha e tal. Irmãos, e aquilo era um circo. Eu tinha que parar e esperar. E eles aqui embaixo, filhinho, vem. Olha aquele negócio lá, filho.
filho, tem um passarinho lá fora, até que a criança fosse atraída por algo mais interessante e abandonasse o púlpito e fosse porque os pais adotaram um projeto de disciplina que não diz não, porque não é uma palavra que incomoda, que inibe o crescimento da criança, que atinge a criança psicologicamente. Ela cresce com esse não e ela pode se tornar limitada. A pergunta é: os pais vão conseguir livrar esse filho de ouvir nãos na vida? Não vão. Como ele vai processar o não quando ele sair de casa? Quando ele quiser sair da sala e a professora dizer: não, não pode sair agora. Como ele vai processar isso? Quando ele disser: eu não vou fazer a prova, e a professora vai fazer agora, como ele vai processar isso? Alguns pais acham que pode se criar um filho sem dizer não. Porque com que propósito, disciplinar um filho e dizer não para ele? Deus, como Pai amoroso, Ele nos submete à disciplina com um único objetivo: nosso bem. Não é para que ele se sinta, vou fazer ele pagar agora. Deus não tem isso. A gente até tem, Deus não faz isso. Deus faz para o nosso bem. Olha o que diz esse texto interessante de Deuteronômio 8:16. O Senhor diz assim para o povo de Israel: eu te sustentei com um maná no deserto, para te humilhar e te provar, e no fim te fazer bem. O que é isso? Que texto é esse? Grava na sua mente, Deuteronômio 8:16. Deus estava dizendo para o povo de Israel assim: lembram que vocês tiveram o maná aqueles anos todos? Por que eu dei o maná para vocês? Foi para humilhar vocês e provar vocês, para no fim fazer bem. Por que isso? Porque quando o povo de Israel estava no Egito, eles não tinham dinheiro, eram escravos. Eu queria comer um pãozinho hoje, não tem dinheiro para comprar. Vocês são escravos, vocês comem a porção que o faraó determinou, a ração dos escravos. A gente queria comprar, não pode comprar, não tem dinheiro. Aí eles saem do Egito pela mão poderosa e o braço forte do Senhor, saem ricos, indenizados. A Bíblia diz no livro de Salmos: saíram com ouro e prata, porque o Egito não aguentava mais pagar o preço das pragas, e deram tudo que tinha de valor para eles irem embora. Foram ricos. Aí eles vão para o deserto: agora nós temos dinheiro. Aí se ensoberbeceram: agora nós temos. Agora, se a gente quiser pão, a gente compra pão, manteiga, queijo, a gente compra o que a gente quiser. Nós temos agora. Aí para onde Deus os leva? Para o deserto. Tem dinheiro, mas não tem padaria para comprar. O que é pior? Querer e não ter dinheiro, ou ter dinheiro e não poder gastar, irmãos? Para as mulheres, pergunta para as mulheres. Imagina você dar um cartão de crédito para sua esposa e dizer: minha filha, até 10 mil você pode gastar. Aí ela vai para o shopping. Só que os homens foram na direção do shopping antes, disseram: abre as portas, mas todas as lojas fechadas. Aí elas entram com 10 mil de crédito e entra, vai na loja do sapato, não tem, vai na loja de bolsa, não tem, vai na loja, tem. O que houve hoje, né? Hoje as lojas estão fechadas. Mas o dinheiro dos 10 mil é só hoje. Ter dinheiro e não poder comprar, irmãos, algumas vão infartar aos 18, 19 anos. Eu tenho dinheiro, no dia que eu tenho, não tem como comprar. O Senhor falou: não, vocês têm dinheiro. Imagina carregando ouro e prata e estão no deserto. Eu queria comprar uma bolsa, eu não aguento mais aquelas sandálias de escravo, queria comprar um sapato. Não, o Senhor eu vou conservar. A Bíblia diz que o Senhor fez com que as sandálias nos pés, elas aguentassem 40 anos andando na areia, nas pedras, e a roupa não puía, não envelhecia. A mesma roupa, imagina a mesma roupa o tempo inteiro, 40 anos com a mesma roupa. Essa desgraça dessa roupa, eu não aguento mais essa roupa. Mas ela está inteira. Mas eu queria outra, mas a roupa está inteira. Mas Deus conservava a roupa sem envelhecer e o sapato sem apodrecer nos pés, e o dinheiro que eles tinham não podiam gastar. Aí o Senhor explica isso lá no final da carreira, na hora de saírem do deserto para entrar na terra prometida. O Senhor: vou voltar a fita aqui e explicar para vocês. Sabe o tempo que eu mandei o maná, que vocês não conheciam e seus pais não conheceram? O pão que caía do céu caía e vocês tinham que prepará-lo em casa, caía na porção certa. Se juntasse mais para o dia seguinte não ter que vir buscar, ele apodrecia. Tinha que ser colhido na porção certa de cada dia, para cada família. Só para o sábado é que recolhia em dobro, para não trabalharem no sábado. Todos os outros dias vocês recolhiam. Eu fiz aquilo, ele diz, para humilhar vocês e para prová-los, e no fim fazer bem, porque senão vocês não saberiam como viver na terra prometida. Irmão, o que Deus tem para você daqui para frente, se você não for provado e disciplinado agora, você estraga.
O que tem de heranças de ricos da geração anterior, que deixaram firmas imensas para os filhos, e os filhos abandonaram e mandaram fechar e mandaram os empregados embora, porque eles não foram preparados. Isso é outra matéria interessante na internet. Pais donos de grandes empresas que não colocaram os filhos para trabalhar na empresa. Eles sustentaram faculdade no exterior para os filhos, eles deram uma vida boa para os filhos e tiveram muitos empregados. Quando esse filho se formou, e agora ele é um médico, ele é um administrador, ele tem sua própria firma, o pai está velho e chama o filho e diz: meu filho, eu quero que você toque essa firma para frente. Eu assumi isso aqui com 400 empregados para me dar dor de cabeça? Não, eles não viveram ali, eles viveram daquilo, mas não viveram naquilo. E aí acontece como aconteceu com o Plastigel e tantas outras firmas que exportavam para o mundo inteiro. Fecharam, porque os filhos não quiseram levar para frente os empreendimentos dos pais que custaram tanto, porque eles não foram disciplinados naquilo. Não basta pedir a Deus que te dê algo, se você não for disciplinado para aquilo, você destrói. A gente uma vez fez um mutirão para dar um carro para um irmão da igreja. Ele tinha 2 filhinhos e ele não tinha. Fizeram um mutirão, vamos fazer. Compramos um carro lá fora. Compramos um carro e demos para ele. Até o dia que ele começou a vir para a igreja, eu não vi o carro na garagem, no estacionamento. Fui perguntar: cadê o carro? O carro deu um probleminha. Para resumir a história, irmãos, para benefício dele eu não tenho tempo para contar, mas desde que ele ganhou o carro 0 quilômetro, ele nunca trocou o óleo, ele nunca fez a manutenção. O carro bateu o motor. Pastor, vamos fazer outra campanha? Não, vamos não. Você tem que ser preparado, disciplinado para aquilo que você vai receber de Deus. Disciplina não é algo descartável. Deus tem um propósito, Ele quer nos preparar. Ele ainda hoje usa a mesma tática que usou com o povo de Israel no deserto. Você está passando na prova hoje, tem um corinho que diz: vai passando pela prova e dando glória a Deus. Você está sendo disciplinado. Tem algo grande vindo aí, você não está no jeito ainda. Ele falou: tem que preparar esse sujeito, que ele vai desperdiçar a bênção. A disciplina tem como propósito primordial conduzir você à maturidade cristã. Eu quero ser um líder amanhã, quero ser um pastor, quero fazer isso, quero ser aquilo. Hoje é o dia de você aceitar a disciplina com um sorriso no rosto. Por quê? A disciplina, primeiro, nos ensina quem é que manda. Salmo 119, 71 fala sobre isso. Os mandamentos do Senhor você aprende na disciplina para poder vivê-los bem depois que você passa na prova. Deus nos prova para o pleno proveito nosso, para que você cresça e amadureça. Alguém diz amém? Que agentes Deus usa para nos exercitar na disciplina, irmãos? Que agentes? Primeiramente, Deus usa nossos pais. A Bíblia fala no texto que lemos: por um tempo, porque a gente, não adianta o pai que não corrigiu quando era pequeno. E é interessante, como Deus faz as coisas interessantes. Você dá um tapinha numa criança pequenininha, dói, incomoda. Mas um tapinha numa criança pequena te incomoda de dar uma surra num adolescente. Às vezes você poupou o cabritinho quando era novo, agora ele virou um bode velho, te enfrenta e te derruba, porque ele não foi disciplinado. Há dias atrás, já que não está gravando, eu vou contar esse testemunho. A minha filha trabalha numa escola e tem um filho autista. E aí, uma mãe de filho não autista, o filho mordeu um outro aluno, mas mordeu nas costas assim, de quase tirar um pedaço. Aquilo fez um escândalo, chamou o diretor, chamou todo mundo e tal. E a minha filha foi chamada e disse: seu filho não morde ninguém? Falou: já mordeu. Ela falou: já mordeu. Uma única vez o Zion mordeu uma pessoa, uma criança. E o que você fez? Deu uma mordida nele. Falei: vê como dói. Quantas vezes mais o Zion mordeu alguém na vida, irmãos? Nunca mais. Mas o mundo de hoje diz: violência não se paga com violência. Ok? O que você faz com a criança que morde? Você conversa com ela e ela vai morder até crescer, e você vai ter que mudando ela de escola, porque ela vai ser expulsa de escola, porque ela é inadministrável. E aí, por que você não quis corrigi-la numa vez? Ela paga o preço. E aí, irmãos, a desgraça na vida da criança é o pai e a mãe que promovem.
Criança não educada, a minha ira é com os pais. Quando eu vejo uma criança fazendo um negócio, eu fico olhando assim, ó, escaneando. Cadê os infelizes que construíram esse desastre? Você tem a chance, no início, de fazer do seu filho, com a massa ainda modelável, a massa que você para sovar, você bate na massa, você aprende, aperta, você passa o rolo, você mexe, ela ainda é moldável. Depois que virou pão duro, irmãos, não dá para fazer mais nada não. A disciplina tem essa intenção. Quais são os agentes que Deus usa? Primeiro, nossos pais. A Bíblia diz em Provérbios 29:18, corrige teu filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Tem uma hora que não há mais esperança. Enquanto há esperança, corrige teu filho. Tem pai aí? Diga amém. 23:13 de Provérbios. Não retires a disciplina da criança. Não retires. Pois se a fustigares, guarda esse verbo que é pouco usado hoje. Se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás, o verbo aparece de novo, com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O que é fustigar com a vara? Esse é um verbo interessante. Fustigar é um verbo que fala de movimentos repetidos com material flexível. Olha que coisa linda. Então não é havaiana, então não é cabo de vassoura, material flexível. Vara, irmãos, o próprio texto fala, fustigarás com a vara. De novo eu vou falar, uma vara de goiaba, uma vara de marmelo, eu conheço todas. Uma vara fininha, arranca as folhas, fininha. Quando você der numa criança pequena, não vai bater até ela desmaiar, que é isso? Mas quando você der umas duas, aquele barulho no ar, põe a vara em lugar visível, irmãos, bonito. Quando acontecer de novo, você fala, você lembra? Lembra dela? Fica uma referência. Pastor, eu não aguento quando o senhor fala um negócio desse. Você aguenta um filho mal criado que você tem? Que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Eu dizia para minhas filhas assim, se vier reclamação de vocês em público, vai ser em público. Não é possível, irmãos. Eu tive duas meninas, uma melancólica e uma sanguínea. Uma que ficava no mesmo lugar e até dormia ali. E a outra que eu olhava sumiu, passou por baixo das cadeiras tal e tal. Tinha que achar. Eu tive filhos que eram diferentes de minha filha. Não, irmão, filho dos outros também é igual ao seu. Só que uns são disciplinados e outros não. Eu dava uma olhada para minha filha assim. Ela já falava, deu ruim, pai? Naquela época não era deu ruim. Tem problema? Eu falei, a gente conversa em casa. E às vezes em casa era só uma conversa. O que você fez? Quando eu falava assim, o que você fez? Eu nunca corrigi irado, né? Tem mães que do jeito como a minha fazia comigo, irada comigo, se eu passava e pegava um pedaço de carne e roubava, o que ela tivesse na mão, era a colher de pau, ela jogava, era a tampa de panela, ela jogava atrás. Minha mãe jogava o que tivesse. Eu sempre me esquivava. Mas eu acalmava. Elas pensavam que eu tinha esquecido. Eu ia para o culto, orava pelas pessoas, abençoa. Quando eu chegava em casa, elas já estão com sono. Eu falei, mas tem um minutinho antes de dormir, vem cá. Aí pensa, não, ele lembra ainda, e feliz, ele está lembrando. Vem cá, o que foi? O que foi aquilo? O que foi aquilo? Já começava a chorar ali. Peraí, não falei nada ainda. O que foi aquilo lá na igreja? Pai, gente, não falei, peraí. E não precisava nem corrigir mais com vara ou qualquer outra coisa. Já sabia, fiz coisa. O que você está chorando? O que você acha? Você fez alguma coisa errada? Era para não sair, eu saí e tal. Então, você vai sair mais alguma vez? Não, pai, então tá bom. E não saíram, irmãos, cresceram decentes. Estão ensinando os filhos da mesma maneira. O Zion e a Estela, que também Estela não é fácil. Elas podem estar no lugar que quiserem. A Aninha fala 3. Eles vêm, irmãos, eles soltam uma escada com a pessoa em cima. Quando ela fala 3, eles saem. Oi, mãe, já estamos aqui. Ela não chega no 1. Isso é terapêutico. Ai, meu Deus, pastor, o que é isso? O que é isso? Se você falar 3, 2, 1, 999, 1000 tal, e seu moleque não aparece e está aprontando e não te obedece. É vergonhoso para um pai, irmãos, chamar o filho e o filho não responder e não vir.
É vergonhoso para você. Falta disciplina, e disciplina não é descartável. Davi não disciplinou Aminon quando ele abusou de Tamar. O que aconteceu com ele? Foi morto. Quando você não disciplina, você chama a morte para a vida do seu filho. É o que o texto diz. Fustigando com a vara, você livra a alma dele do inferno. Aminon abusou da irmã Tamar. Davi, que era o pai dos dois, não fez nada, não disciplinou. Absalão matou Aminon. O que Davi fez para disciplinar Absalão por ter matado seu irmão? Nada. Deus vai cuidar. Ele não fez. O que aconteceu? Joabe matou Absalão. Quando você impede o seu filho de receber disciplina, você está escrevendo uma carta de morte para ele. Ele vai pagar um preço e vai se lembrar de você. Deus usa nossos pais, Deus usa nossos professores como mentores. Um aluno que não honra o professor, que lhe instrui, se faz inferior a um animal, porque ele não consegue receber tudo aquilo que o professor gastou horas aprendendo e vai gastar depois da aula com os trabalhos dele ainda. Deus usa a lei o tempo inteiro. A Bíblia diz em Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de tutor. A lei nos ensina, a lei nos disciplina, irmãos. Por ter vivido tantos anos nos Estados Unidos, eu parava de noite, de madrugada, dentro do condomínio, na placa no stop sign, uma placa de parar. Parava 3 da manhã, ninguém vindo, nem um farol. Eu parava, porque eu sabia do valor das multas, que os guardas parece que moram nas árvores, eles descem e aparecem quando você faz alguma coisa errada. Eles não estão ali, você faz, eles aparecem. Aí eu chego no Brasil para morar no Rio, paro no sinal, os caras buzinam atrás. Falei, mas está vermelho, mas não se para no vermelho. Aí buzina, aí ou você sai ou eles vão te empurrando. Aí você é contradisciplinado. Aquilo que você sabia fazer, você tem que deixar de fazer por causa da situação que a gente vive numa cidade sem disciplina. Mas a lei nos ajuda. Que mais? Deus usa a sua palavra quando recorremos a ela. A Bíblia diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Se você lê a palavra e usa a palavra, você vai ser corrigido, você vai ser repreendido, você vai ser ensinado, porque a Bíblia é um dos agentes de Deus para nos disciplinar. Que mais? Deus usa os líderes espirituais, incrivelmente, quando nos sujeitamos a eles. Deus usa os pastores, Deus usa o seu líder, para que você seja disciplinado. Por isso que Hebreus 13 diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Por que você dorme mais tranquilo que nós? Porque você não liga nem para a sua alma, a gente tem que ligar. Você não vai dar conta da sua alma, eu vou. O texto diz, como aqueles que hão dar conta das vossas almas. Então, o mínimo que você pode fazer para os seus líderes espirituais é honrá-los e sujeitar-se a ele. A gente vai dar conta do que a gente fala, do que a gente faz, do exemplo que damos, do testemunho que prestamos, para que você possa seguir. Natan tinha Davi que lhe orientava. Você tem seu pastor, você tem seu líder, sujeite-se a ele. Deus usa essas pessoas como agentes de disciplina. E Deus usa seus agentes secretos ocasionalmente, como ele fez com o bicho, que ele mandou comer a planta, Jonas capítulo 4, para que a planta morresse, Jonas tivesse o sol na cabeça, se aborrecesse, e Deus pudesse discipliná-lo para ensiná-lo o valor das almas. Deus fez isso com o espinho na carne de Paulo. E Paulo diz, para que eu não me orgulhasse, ele mandou um espírito para me esbofetear, que era uma maneira de Deus disciplinar. Não, você tem muito, você é muito grande, você estudou muito, você aprendeu muito, você fez muita coisa para te manter humilde. A disciplina do Senhor contínua sobre a vida de Paulo. E como é que Deus espera que a gente se comporte diante da disciplina, irmãos? Como Deus espera que nós nos comportemos diante da disciplina? Vou responder com o versículo bíblico, Provérbios 3, 11, 12, diz, filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, não despreze, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai faz ao filho que quer bem. Olha a referência que Deus usa, assim como um pai disciplina o filho porque quer bem, Deus te disciplina porque Ele quer o seu bem. Deus espera que suportemos a disciplina com alegria. Como é que é isso? As cartas de Paulo, ele diz que a gente tem que se alegrar na tribulação. Está alegre por quê, irmão? Porque eu estou no meio da tribulação. Coisa linda! Olha
Olha só, está na luta? Estou alegre. Por quê? Só porque a Bíblia manda. Alegrai-vos na tribulação. Deus espera que a gente se alegre e seja paciente. Ele está exercitando disciplina na sua vida. Para concluir, o que acontece quando nós não aceitamos a disciplina? O que acontece? Eu tenho essa opção, eu vou desprezar a disciplina. O que acontece quando não aceitamos a disciplina? Provérbios também, capítulo 5, verso 11 ao verso 13, diz assim: no final, olha essa bomba, irmãos. No final, você gemerá de angústia, quando a doença lhe consumir o corpo, e você dirá: como eu odiei a disciplina! Se ao menos não tivesse desprezado as advertências, por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção às instruções? Está na sua Bíblia, Provérbios capítulo 5, do 11 ao 13. No final, você olha para trás e diz: por que eu odiei a disciplina? Por que eu não ouvi meus mestres? Por que eu desprezei as advertências? Você pode ficar de pé. Quero deixar um versículo último para que sua alma seja abençoada nessa hora. Nenhuma disciplina parece agradável. Me ajuda aí, tem mais um versículo. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas sim dolorosa. No momento, ela parece dolorosa. Está passando disciplina? Ela no momento não é agradável, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, ela produz um fruto de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Tem que esperar o mais tarde. Está passando disciplina agora? Espera pelo mais tarde. A gente vai celebrar a ceia do Senhor agora. E no texto clássico que a gente lê, de Coríntios 11, diz assim: porque quando somos julgados, somos repreendidos, disciplinados pelo Senhor. Qual o objetivo? Para não sermos condenados com o mundo. O Senhor não quer que você seja condenado. O Senhor quer que você seja livre e que você desfrute de tudo aquilo que Ele preparou para você. E como é que Ele faz isso? Através da disciplina. Te disciplinando diariamente. Deus te disciplina, irmão, através de um patrão exigente. Deus te disciplina através de um vizinho chato. Deus te disciplina através de pais que não aceitam qualquer coisa. Deus te disciplina. E é por isso que eu quero insistir nesse final de mensagem, que se você está passando em alguma área da sua vida, pressão, disciplina, não fuja disso. Você que é pai, se seu filho chegar em casa dizendo: mãe, eu vou pedir para sair da firma. Por quê? O patrão é muito chato. Diga para ele: fica lá. Você precisa de um patrão chato para se tornar um empregado abençoado. Você quer ser um patrão amanhã? Aprenda hoje. Muita gente não foi um bom empregado, agora é um patrão e não sabe como lidar com os empregados. Por quê? Porque não foi um empregado bom. Você tem que passar pela prova. Está na luta. O patrão está incomodando, o pai está incomodando, o pastor te incomoda com as mensagens, seu líder de célula, seja o que for que você sente que parece que te incomoda, não é agradável agora, é doloroso no momento, mas vai produzir um fruto de justiça e paz, porque você está sendo treinado para ser melhor. Diga para o seu vizinho: você está sendo treinado. Você está sendo treinado. A disciplina do Senhor, irmãos, Deus corta coisas, Deus corta favores, Deus tira benefícios. Deus faz isso. Deus tira para te ensinar a conviver com as pessoas, te ensinar a ser um crente melhor, te ensinar a ser um pai melhor, te ensinar a ser um filho melhor. Deus corta benefícios, Deus corta coisas que nós temos para que nós possamos aprender. A disciplina de Deus, no momento ela é dolorosa, mas depois você vê os frutos que ela produz. Eu quero orar por você nesse momento, e nessa oração quero te preparar para participarmos da Santa Comunhão, do pão que simboliza o corpo de Jesus, que de maneira tão disciplinar Ele entregou, e o sangue de Jesus, que simboliza o seu sangue que foi derramado por nós. E Jesus nos ensinou disciplina toda a sua vida. A Bíblia diz que Ele passou por todas as coisas e como servo, Ele foi até a morte de cruz, sem fugir da disciplina, se submetendo em tudo.
Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã linda, pelos teus filhos que estão aqui. E te agradecemos pelo privilégio elevado, Senhor, elevadíssimo, de participarmos da comunhão, de nos assentarmos ao redor da tua mesa. Sabemos que tu estás presente, estás na casa, Senhor. E nessa manhã nós queremos declarar, Senhor, que aceitamos a disciplina que o Senhor quer exercitar na nossa vida. Ainda que ela pareça desagradável no momento, Senhor, dolorosa até. Mas, Senhor, ela vai nos ensinar a ser filhos melhores, a ser servos melhores, cidadãos melhores, Senhor. Oh, Deus, e que ao participarmos do pão e do vinho, Senhor, possamos entender o sacrifício de Jesus, teu Filho, por nós. Entender que de maneira disciplinada Ele aceitou todos os processos para chegar até a cruz e depois ressuscitar por nós, para que hoje pudéssemos estar participando desse momento especial. Senhor, nós abençoamos a cada um aqui, declaramos, Senhor, que vamos seguir em frente recebendo tudo que tu tens para nós. Aquilo que vem como bênção e aquilo que vem como disciplina, sabendo que isso redundará em filhos mais maduros, em crentes melhores, em servos mais aptos, Senhor, em ferramentas mais apropriadas para o uso. Nós declaramos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode tomar seu lugar. Nossos obreiros vão passar com pão e com vinho, você recebe. Espere pelos outros para que a gente possa participar juntos. As nossas dores
Glória a Deus. Que momento tão especial que o Senhor nos concede nesta manhã. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que ele foi traído, tomando o pão, ele disse: recebeu um pouco que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue que é derramado. Mas ele vai dizer uma coisa muito importante depois. Ele vai falar o seguinte: porque todas as vezes que comer desse pão e tomar desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Fazer isso, todas as vezes que fizer isso, vocês vão fazer isso em memória de mim. Quando eu saí de casa com a minha esposa, com o meu sogro, com a minha filha, com o meu neto, o nosso comentário era: puxa vida, quantos milhões foram gastos naquele show ontem lá na praia de Copacabana? Então foram 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas. Gastaram muito dinheiro ali. Aí o nosso sentimento fica: o meu dinheiro está ali, uma coisa que eu não queria. Aí você vem passando pela cidade, no caminho para cá, pelo menos no meu caminho para isso, você vê gente drogada pela rua, lixo espalhado pela cidade, mas o show está lá. Qual o sentimento que vai no teu coração? Aí a gente ouve dentro do carro alguém falar o seguinte: eu louvo a Deus, porque a gente tem que ter gente cristã do teu lado nessa hora. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O Senhor fala o seguinte: faz isso em memória de mim. Aí a gente começa a se envolver no nosso sentimento com as coisas ruins que a gente vê na cidade acontecendo na nossa vida, como foi pregado nessa manhã. Aí o sentimento que vai é o sentimento que estava no escritor de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 2, que ele vai falar sobre isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele vai falar isso num momento difícil. A gente deixa o nosso coração se envolver com tantas coisas e falar: não vou nem participar da ceia. Senhor, não. Hoje é um dia de renovação. Hoje é um dia de comunhão. Hoje é um dia de lembrar que há algo muito maior do que esse mundo possa oferecer. Há algo muito maior do que viver nessa vida, porque é uma esperança de vida eterna. E o Senhor, Ele produziu, Ele criou este dia de Santa Ceia, para que a gente lembrasse, para que a gente voltasse à memória aquilo que dá esperança de que um dia Ele morreu, mas ressuscitou e voltará para nos resgatar. Esta é uma manhã de festa, de celebração, de comunhão. Cantamos aqui no início do nosso culto. Ainda vai haver lágrima, vai haver choro, vai haver tristeza, mas depois nós cantamos: mas anjos cantam, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. A criação canta, ainda que não agora, mas ela vai cantar: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Há uma igreja que canta: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. A gente falava, muita gente que se diz crente que devia estar lá naquela praia ontem. Não estamos nem aí para isso. Nós estamos na casa do Senhor. E há um renovo de comunhão, de intimidade com Ele. Há um renovo. E não há manhã melhor do que essa, de comunhão, de Santa Ceia, para renovarmos os nossos votos de fidelidade a Ele. E falar: Senhor, eu quero participar da ceia, e eu renovo meu voto contigo. Eu relembro que tu morreste por mim na cruz, mas tu ressuscitaste, vive está e voltará para nos buscar. Que esta manhã ela seja um momento de renovação na tua vida espiritual, de comunhão, de intimidade com Ele, de falar: Senhor, eis-me aqui, ainda que o mundo esteja de mal a pior, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança.
de estar eternamente contigo na glória, Senhor. Consagramos a Ti, Pai, este pão, este cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus, que foi martirizado naquela cruz, vituperado. E nós consagramos a Ti, Pai, ao participarmos dele, que a nossa comunhão, a nossa intimidade se renove na Tua presença. E aquilo que nos dá esperança, Senhor, de que um dia estaremos eternamente contigo, Pai, se renove nesta manhã. Assim nós oramos, Pai, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Comamos todos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Sangue da aliança, sangue da comunhão, sangue da intimidade, sangue da salvação, sangue que renova a esperança, sangue derramado por nós e que nos dá acesso à presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Disse o Senhor Jesus: tomai e bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós. Aleluia, Senhor. Obrigado pela Tua graça, Senhor, sobre nós. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua bondade, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua bondade em nós. Obrigado por estarmos na Tua casa, Senhor. Que privilégio, Senhor. Que não seja mais um culto, que não seja mais um tempo aqui, mas seja um tempo de renovo na Tua presença. A esperança, a esperança, a esperança. E a esperança no Senhor, ela se renova a cada manhã. Ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada, na nossa fidelidade contigo. Queremos te agradecer por esta manhã, Senhor. Que bom estar aqui. Que bom estar na Tua casa, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada. Ajuda-nos e renova-nos, Senhor, a cada dia na Tua presença, de paz, de comunhão, de fidelidade contigo. Te pedimos por esta manhã abençoada, te agradecemos, sempre te pedindo, Pai, que Tu nos guarde, que Tu nos leve em paz, que Tu traga os Teus filhos que virão para a escola dominical, para o segundo culto, e nos dê um dia cheio da Tua presença. Nós oramos por isso e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Paizinho querido, e que as doces consolações do Espírito Santo, que nos renova a cada manhã, nos trazendo sempre à memória aquilo que nos dá esperança, seja conosco não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem: Deus te abençoe. Vá em paz, meu irmão.